Amém. Oi, só. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém, irmãos. Primeiramente, gostaria de liberar as crianças, né? O culto que elas têm aqui ao lado, aqui nas salas delas. Os irmãos, peço que abram vossas Bíblias no Evangelho de São João. São João, capítulo 8. São João, capítulo 8. Amém? Vamos ler o texto. São João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram ali uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram a começar pelo mais velho, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor, Deus no céu, te dou graça, meu Deus, por mais uma vez estar aqui na tua presença, mais uma vez estar na tua casa com essa difícil missão de pregar a tua palavra nessa noite. Peço que a tua graça, a tua misericórdia esteja conosco nessa noite. Que possamos ministrar a tua palavra, que a tua voz seja ouvida nessa noite através da tua palavra. Que tudo seja para a glória e para a honra do teu nome. Que os irmãos saiam daqui, Senhor, aprendendo um pouco mais de ti, um pouco mais dos seus ensinamentos. Que tudo seja para a glória e para a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar esse texto de João, que é um texto bastante conhecido, né, no nosso meio evangelho, uma passagem bastante conhecida do Evangelho de São João. Essa passagem, ela narra a história de Jesus e uma mulher apanhada em adultério. É uma passagem bastante conhecida. E esse texto, irmãos, ele vai nos apresentar dois tribunais. Ele vai nos apresentar o tribunal dos homens e o tribunal de Cristo. O de Cristo é o tribunal de misericórdia. E ao analisarmos, irmãos, a passagem, nós percebemos, ao analisarmos a Bíblia, né, em todos os pontos que teve algum tribunal, algum homem julgando, algum homem dando alguma sentença, percebemos que o tribunal dos homens frequentemente é mais rigoroso, ele é mais severo e perigoso do que o tribunal de Deus, e muitas das vezes ele é injusto. Vemos o julgamento de Herodes, que condenou João Batista, cortou a sua cabeça por causa de uma palavra que João Batista pregou contra ele, levantando o seu pecado, o seu erro. Herodes condenou João Batista à morte. José, do Egito, foi acusado falsamente pela mulher de Potifar, de ter tentado agarrar ela, né? Isso levou
José à prisão. Vemos também Pôncio Pilatos, no seu julgamento político, tentando agradar aos judeus, tentando agradar a multidão que gritava diante de ti. Em um ato de covardia, Pôncio Pilatos solta Barrabás, que era um assassino confesso, um assassino que era conhecido pela região, solta Barrabás e condena Jesus. Isso é um dos exemplos que temos de tribunais de homens, o tribunal do homem, que é falho, que é injusto, que lhe é fadado ao erro. Enquanto o tribunal dos homens está muitas vezes repleto de injustiças e interesses ocultos, o tribunal de Deus ele é repleto de graça, de misericórdia e de perdão. Lembramos do rei Davi, quando enfrentou uma situação difícil, que ele ficou entre a cruz e a espada, ele falou: prefiro eu cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque ele sabia, ele conhecia o seu Deus, sabia que Deus ele era rico em misericórdia. E hoje, irmãos, o texto vai tratar de uma mulher que chegou na situação sendo acusada do seu pecado. E hoje também nós podemos estar aqui nesta noite sendo acusados na nossa consciência, achando que nós temos mais saída, nos sentindo encurralado, talvez pelas circunstâncias da vida, por coisas que estão nos afligindo. Mas fique sabendo que o tribunal da misericórdia de Deus está pronto para perdoar e salvar o pecador. Irmãos, essa história, ela nos convida a refletir sobre como lidamos com os erros dos outros e os nossos próprios erros. Faz a gente ter uma reflexão sobre a nossa vida e de como devemos lidar em sociedade, na igreja, com os irmãos. Será, irmãos, que somos rápidos em julgar? Muitas vezes, nós nem levamos em consideração a nossa própria condição e já tecemos um julgamento, já tecemos uma opinião sem nem mesmo entender o que se passa ou nem entender a situação por completa. Ou buscamos o exemplo, ou, irmãos, nós devemos buscar o exemplo de Cristo, que Ele oferece graça e uma nova oportunidade. Sempre temos uma oportunidade de termos uma visão como Cristo, pela ótica de Cristo. E essa passagem de João, no capítulo 8, é um convite para nós olharmos para o coração de Deus, um coração que não compactua com o pecado, mas que também não condena sem dar a chance de um arrependimento e de transformação. Esse relato também destaca a importância de perceber que a justiça de Deus não é apenas punitiva, mas ela restaura também. A justiça de Deus também restaura. Quando colocamos nossas falhas diante dele, podemos encontrar não somente perdão, mas um chamado à mudança e à renovação. Assim, ao mergulharmos nessa narrativa, que possamos enxergar tanto a nossa fragilidade humana, quanto a grandeza da misericórdia divina. E eu, irmão, dividisse essa história em 3 perspectivas, 3 visões diferentes. A primeira visão, eu dividi em três visões diferentes. A primeira visão, a primeira perspectiva, seria da mulher, a que foi acusada naquele momento, naquele ato que foi pego. Essa é a primeira perspectiva. A segunda é a perspectiva dos acusadores, que eram os escribas e fariseus, os homens que levaram até Jesus, querendo que ele desse uma sentença, tentando-o naquele momento. E a terceira perspectiva é de Jesus. Ele ali naquele momento como advogado, como defensor e o doador do perdão. De como que ele trataria aquela situação. Então, vamos aqui para o primeiro ponto. A mulher adulta. No texto ele fala: os escribas e fariseus trouxeram ali uma mulher apanhada no adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Irmãos, a mulher apanhada no adultério, ela estava numa situação extremamente dolorosa e vergonhosa, porque o texto em nenhum momento fala que eles estavam acusando ela falsamente. O texto não diz isso. O texto diz que ela foi pega no ato. Eles pegaram ela naquela situação. Não tinha como ela negar, não tinha como ela falar que ela não estava fazendo aquilo. Então ela estava numa situação totalmente delicada de vergonha, de tristeza, devido a ser
levada diante dos religiosos da época, pegar naquela situação e levá-la diante do mestre. E o contexto aqui, irmãos, era a festa dos tabernáculos. E naquele dia a cidade estava cheia de pessoas, era um lugar de alegria, de festa, de celebração. O texto fala, o texto era a festa dos tabernáculos, era uma celebração de 7 dias marcados por alegria, gratidão e de adoração a Deus. Nessa situação que estava acontecendo, é que os escribas e fariseus levam essa mulher nessa situação. Era como se estivesse tendo uma festa ali na pracinha do Vale Cantar, aquela multidão, chega um grupo de pastores com a mulher apanhada no pecado e joga no meio de todo mundo. Olha o que essa mulher está fazendo aqui, toda aquela multidão vendo ela. Era esse o cenário que estava acontecendo naquele momento. Contudo, essa mulher, ela foi movida por seu desejo e paixão, ela transgrediu a lei e foi flagrada no ato de adultério. E o seu pecado não era baseado em suspeitas ou rumores, ela foi pega em flagrante. O texto é claro em falar isso. O texto fala que os escribas e fariseus a levaram até Jesus, forçando-a, o texto fala, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, forçando-a a ficar de pé no meio de todos, expondo a vergonha pública diante de uma grande multidão. E essa mulher já estava sendo julgada antes de chegar naquele momento, porque ela já estava sendo julgada, que a própria lei de Moisés já condenava à morte. Ela estava sendo julgada pelos religiosos, que estavam prontos ali para matar ela, para fazer aquele circo todo, usando ela para tentar Jesus, para tentar pegar Jesus. Eles não estavam naquele momento ali tentando preservar a sua vida, tentando recuperar, não. Aproveitando aquela situação delicada, um momento de fraqueza dela para tentar pegar Jesus. E também ela já estava sendo julgada pela opinião pública. Imagina aquela massa de gente vendo os escribas e fariseus, que eram homens respeitados naquela época, chegando com a mulher, arrastando pela rua, falando do pecado dela. Então a opinião pública já estava execrando aquela mulher para todo mundo ver. Então essa mulher estava sem defesa, ela estava sem defesa. Ela personificava, irmãos, a miséria humana. Ela personificava a própria miséria humana. Estava completamente vulnerável e dependente da intervenção de Jesus. A sua situação representava não apenas a dor de seu pecado, mas também o julgamento implacável de uma sociedade que não hesita em apontar os dedos e condenar. Ela estava numa situação totalmente vulnerável. Pensa bem, irmão, essa mulher. Essa mulher, ela é a personificação de nós, dos seres humanos caídos em pecado. Se não houvesse uma salvação. Imagina nossa natureza caída, se Cristo não tivesse morrido na cruz para nos salvar, nós estaríamos numa situação igual a ela. A multidão toda apontando o dedo, não tem como você se defender, porque você é culpado mesmo, você tem que morrer. E ela chega naquela situação, o que ela pensava? Eu vou morrer, eu não tenho nada que eu possa fazer. Essa mulher, ela personificava a própria natureza humana, porque ela não tinha defesa, não tinha ninguém que poderia se colocar no lugar dela, mas levaram ela no lugar certo. Levaram ela nos pés do Salvador. E naquele momento, talvez aquela multidão não entendeu o que aconteceu. Quando Jesus fala, ele fala aquelas palavras, mas Jesus não perdoou ela por perdoar, mas as pedradas que aquela mulher ia tomar naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus tomou por ela. Então, essa mulher nos representa em tudo. Era a nossa situação de caída, de miséria, sem defesa, sem ninguém para se colocar, todo mundo te acusando, e estavam certo, que você estava errado mesmo, você estava em pecado, você não tinha como se safar daquela situação. Mas chegou um que se colocou no lugar dela, que teve um olhar de misericórdia e se colocou no seu lugar. Então essa era a perspectiva daquela mulher, a situação dela. Ela talvez pensava assim, agora eu vou morrer e é justo eu morrer, porque eu fui pego em pecado, eu fui pego em falha. Não tem nada que eu possa fazer. Imagina a mente daquela mulher naquele momento. Então essa é a perspectiva da mulher. Na segunda parte, vamos ver a perspectiva dos acusadores. No verso 13 fala que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Os acusadores eram escribas e fariseus, eram membros, irmãos, da elite religiosa judaica. Eram os homens mais alto poder daquela época, né?
conhecidos por sua suposta obediência à lei. Eles eram homens zelosos da lei. Entretanto, o texto é claro de falar que as suas intenções eram maliciosas. Eles não estavam com nenhum carinho por ela, nenhum capricho por aquela mulher. Eles queriam mais era tentar a Jesus. Eles não estavam preocupados com a mulher, sua família ou a santidade da comunidade. O objetivo deles era criar uma armadilha para Jesus. O texto fala aqui, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apinhada no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés, tais seja presa. Tu, pois, o que diz? O texto fala no 6, isto diziam eles, os escribas e fariseus, tentando Jesus. Por que tentando Jesus? Só para vocês terem uma noção do contexto da época, Israel, ele fazia parte do reino de Roma. Reino de Roma não. Roma comandava o mundo inteiro. Então quem comandava ali aquela região era Roma. Eles podiam fazer seus cultos, eles podiam fazer seus dogmas, estava tudo certo. Uma coisa que Roma não liberava eles fazer é matar. Eles não podiam matar sem a liberação de Roma. Lembra quando eles foram matar Jesus? Quem teve que liberar a morte de Jesus? Lembra que foram os romanos? Eles precisavam dessa liberação. Eles não eram livres para aplicar a pena de morte em Israel. Então, se Jesus falasse bem assim, tem que matar essa mulher, tem que matar ela, e Jesus ia ficar contra os romanos, porque ele está transgredindo uma regra de Roma. E se Jesus falasse assim, não mata ela não, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E aí aquela multidão toda, como é que ele ia ficar? Então eles estavam tentando pegar Jesus. Em nenhum momento eles estavam tentando ali salvar a mulher ou tentar preservar a sua vida, não. Era uma armadilha para tentar pegar Jesus. Se a mulher fosse morrer, se ela ia ser apedrejada, isso eles não estavam se preocupando com isso. Então, irmãos, continuando, ao trazer a mulher diante de Jesus, eles esperavam colocá-la em uma situação delicada. Porque segundo a lei de Moisés, o adultério era punido com um apedrejamento. Mas, se Jesus concordasse com essa sentença, poderia entrar em conflito com as autoridades romanas que proibiam que os judeus aplicassem a pena de morte. E, por outro lado, se Jesus se recusasse a aplicar a lei, sua autoridade religiosa seria questionada. Então, esses acusadores, eles demonstraram o quê? Uma grosseria, um bando de trogloditas chegando com a mulher no local, que expuseram uma mulher publicamente, sem qualquer compaixão. Eles eram hipócritas porque falaram com Jesus de forma bajuladora, chamando de mestre, querendo agradar, mas eles não acreditavam em nenhum momento que ele era mestre, ele era Senhor, não aceitavam ele como Senhor. Eles eram também maliciosos porque usaram da lei como instrumento de tentação. Usaram a lei de Deus como tentação. Assim como Satanás tentou Jesus pela palavra, eles estavam fazendo a mesma coisa com Jesus, com Jesus naquele momento. Pegaram um trecho da lei para tentar Jesus, igual Satanás fez tentando Jesus no deserto. Então, eles distorceram a palavra de Deus para seus próprios propósitos, para tentar pegar Jesus. E eles insistiram em pressionar Jesus com a mesma pergunta, mesmo diante do seu silêncio. Eles não estavam interessados na verdade, mas sim em destruir Jesus. Além disso, as suas ações expuseram a desigualdade no tratamento do pecado. Por quê? A lei de Moisés era clara. Quem era pego em adultério tinha que ser morto, apedrejado. Mas a lei falava que tinha que matar o homem e matar a mulher. Aqui não tem homem na história. Deveria chegar dos dois, pelo menos, para ser justo. Manda matar os dois. Pegaram só a mulher e o homem, o texto nem relata, não tem nem relato sobre o homem. Pegaram logo a mulher, que é o frágil mais fraco daquela sociedade daquela época, então era muito mais, não tinha muita relevância, né? Você vê o tamanho da hipocrisia, da malícia daqueles homens. Essa era a visão dos acusadores, uma malícia, uma grosseria, tentando pegar Jesus. O terceiro ponto, irmãos, é a visão de Jesus, que se colocou aqui como um advogado e como defensor dessa mulher. Diante dessa situação, Jesus respondeu de forma inesperada. O texto diz que assim que ele chegou, ele se inclinou e começou a escrever no chão. Ele não deu importância para aquela situação que aqueles homens estavam querendo fazer. Embora não saibamos exatamente o que ele escreveu, a atitude demonstrou calma e sabedoria. Talvez aqueles homens chegaram alvoroçados, tentando aquela gritaria para tentar assustar Jesus. Jesus ficou de uma forma plena, calmo, não mostrou reação nenhuma, e isso deu um choque naqueles homens. Enquanto os acusadores insistiam na pergunta, Jesus finalmente se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E em seguida voltou a escrever no chão. O texto fala que Jesus lança essa palavra para a sua consciência, para a consciência deles, que atinge igual uma flecha na cabeça deles essa palavra. Ele abaixa a cabeça e continua escrevendo no chão. Essa resposta, irmãos, atingiu em cheio a consciência dos acusadores. O texto diz que um a um, começando pelo mais velho, se retiraram. Jesus então permaneceu sozinho com a mulher e, erguendo-se, ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então declarou: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Repare, irmãos, que o texto fala. O texto diz: nem eu tampouco te condeno. Você tinha uma pessoa ali que poderia condenar aquela mulher, era quem? Era o próprio Jesus. Era o único que poderia condenar ela. Que era o único que não tinha pecado. O único que foi tentado em tudo e não cedeu a carne. Ele fala: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então Jesus demonstrou misericórdia, ele não a condenou, mesmo tendo autoridade para isso. Ele tinha total autoridade para condenar se assim ele quisesse fazer. Mas não é para isso que ele veio. Ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Ele foi justo, ele confrontou os acusadores, revelando a sua hipocrisia. Ele mostrou que aqueles homens, mostrou a sua real intenção, a sua real malícia, a sua real falta de carinho, de cuidado, pois eram homens religiosos, eram homens que cuidavam da lei, que conheciam a lei, que cuidavam do povo. Em nenhum momento eles demonstraram nenhum apreço, nenhum carinho de tratar com a mulher, mesmo na situação delicada que ela estava. Jesus demonstrou graça também, porque ele deu à mulher uma nova oportunidade de vida, orientando-a a abandonar o pecado. Isso não lembro dos textos que ele fala que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio de fumega. A cana quebrada aqui é a mulher, né? Toda quebrada, uma situação totalmente destruída, como todos os seres humanos, e essa não era a missão dele. A conduta daqueles acusadores é absolutamente reprovável, por dois motivos principais. Primeiro, porque eles não amavam a lei verdadeiramente, irmãos. Nem aborreciam o pecado de forma sincera. Não era por zelo pela lei ou repulsa ao pecado que eles agiram, mas sim por preconceito e hipocrisia. Vejam bem, uma mulher foi apanhada em flagrante adultério, como eu já falei aqui, e o homem. Em nenhum momento o texto fala do homem. Em nenhum momento fala dessa situação. Que a lei condenava ambos. Isso mostrou a hipocrisia daqueles homens. Mostrou que eles estavam em pecado também, tentando matar aquela mulher, tentando pegar Jesus na sua malícia. Assim, irmãos, com essa pergunta de Jesus, as máscaras desses acusadores começaram a cair. E eles se mostraram mais culpados que a própria mulher. Era tanta maldade, tanta malícia que eles chegaram naquela situação, que no final eles saíram pior do que a mulher. Porque a mulher ainda ela encontrou a graça que a acolheu. Mas aqueles homens não, aqueles homens estavam com malícia, um coração cheio de maldade, querendo pegar Jesus, querendo até, se ela tiver que morrer, ela iria morrer, não teria nenhum capricho contra aquela mulher. Quando Jesus se levanta e diz: quem não tiver pecado e atira a primeira pedra, eles perceberam que Jesus podia ler as suas consciências e pensamentos. Diante disso, começaram a sentir o peso de suas próprias culpas. E outra questão, irmãos, Jesus é Deus, Jesus era Senhor, Jesus é Senhor. Naquele momento, se Jesus quisesse, ele poderia apontar o dedo para aqueles homens e começar a falar o pecado de um por um ali. Você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você rouba o povo. E poderia abrir o verbo ali, todo mundo ficaria horrorizado, mas ele não fez isso. Ele não tratou da mesma forma de como que eles vieram em cima deles. Ele se mostrou frio, mostrou pleno, e com uma palavra ele desmontou todo aquele circo do diabo para tentar, contra o próprio mestre, e também executar aquela mulher. Então a mulher acusada, ela sai desse tribunal perdoada e livre, enquanto os acusadores saem condenados por suas consciências, imersos nas sombras da condenação, devido à sua maldade e devido à forma como eles trataram. Então, irmão, o que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, que os mais depravados e maus tendem a ser os mais severos acusadores. Já repararam isso? A pessoa que
Pessoas legalistas, radicais e inflexíveis geralmente escondem corações endurecidos e problemas eternos. Geralmente aquelas pessoas que são muito legalistas, que querem muito controlar, querem apontar, querem acusar, normalmente elas escondem muitas coisas erradas. Elas escondem muitos problemas, muitas coisas e tentam mascarar dessa forma. Falta de amor, a falta de compaixão com a pessoa, ela esconde muitas coisas. E a Bíblia nos ensina que o amor é que cobre a multidão de pecados. Aqueles homens não tinham amor nenhum pelaquela pessoa, eles estavam cheios de ódio, cheios de vontade própria, cheios de maus sentimentos. Segundo, nós devemos, antes de julgar os outros, examinar nós mesmos, que não foi isso que aqueles homens fizeram. Eles já chegaram com o coração cheio, achando que ia ganhar aquela disputa com Jesus, mas foram desmontados. Quando você vê alguém apontando incessantemente os erros alheios, sem compaixão, pode ter certeza, essa pessoa muitas vezes não enxerga o próprio pecado. Como Jesus disse no Sermão no Monte, antes de julgar os outros, examine a trave no seu próprio olho. E Jesus, ele demonstrou nessa lição que o propósito de Deus não é condenar, mas redimir o homem e salvar o homem pecador. Ele nos ensina que o amor e a misericórdia têm um poder de transformar vidas. O perdão através da obra que ele fez aqui na terra, tem um poder de transformar as vidas. Transformou a vida daquela mulher que seria morta, que seria condenada pela lei de Moisés, mas ele pagou o preço no lugar daquela mulher. Ele foi apedrejado lá na cruz pelaquela mulher. A mulher que devia morrer naquele lugar, Jesus se colocou no seu lugar. E Jesus demonstrou que apenas quem está livre do pecado tem o direito de exercer julgamento. Aqueles que estão presos no pecado, como vão julgar o seu semelhante? Em outras palavras, todos nós, irmãos, temos telhados de vidro. Em uma linguagem mais bíblica, todos nós temos pés de barro, né? Temos que ter cuidado naquilo que fazemos, naquilo que julgamos. Se quisermos ser duros e inflexíveis, sabe o que nós devemos fazer para ser duros e flexíveis? Que sejamos assim com nós mesmos. Quer ser duro, seja duro com você mesmo. Seja flexível com você mesmo. Esmurra a sua própria carne, o seu próprio erro, porque assim você vai estar sendo sincero com você mesmo. E não tentar apontar um ou o erro do outro. Ao escrever no chão diante dos acusadores, Jesus expôs o pecado deles de forma sutil, sem palavras de condenação direta. Ele mostrou que nenhum deles tinha autoridade moral ou espiritual para julgar aquela mulher, Então, Jesus, ele teve a misericórdia daquela mulher. Jesus não esmagou a cana quebrada. Quando os acusadores insistirem em suas perguntas, ele respondeu: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa resposta valorizou a lei, mas também expôs a gravidade do pecado de cada um ali presente. Jesus, contudo, não humilhou os acusadores, mesmo tendo poder para desmascará-los publicamente. Então Jesus, ele não quebrou a lei. Ele falou assim: se é para apedrejar os pecadores aqui, então quem não tem pecado aqui vai tomar pedrada então. Não tinha um que sobrou ali, né? Então ele não desmereceu a lei de Moisés e não caiu na tentativa de... Estavam tentando os seus acusadores. Jesus também mostrou graça ao tratar a mulher com dignidade. Ele chama ela de mulher. O termo aqui, mulher, é o mesmo que ele usou quando ele se dirige à sua mãe Maria. É o mesmo termo. Se você pegar acho que no hebraico, a palavra mulher que ele usa aqui é o mesmo termo. Ele trata ela com respeito, mesmo naquela situação que ela estava. Ele não diminuiu a gravidade do pecado dela, mas também não a condenou. Ele a perdoou, mas também Jesus advertiu aquela mulher: vai e não peques mais. Ele perdoou ela, mas deixou certo com ela: vai e não cometa esse pecado mais. Essa frase carrega um chamado para a mudança, porque o pecado não deve ser uma prática recorrente, mas algo que precisa ser abandonado com arrependimento verdadeiro. É essa mensagem que ele deixa para aquela mulher que chegou naquela situação achando que ia ser morta, que seria apedrejada, que estava tudo perdido para ela. Chegando aos pés do Salvador, Jesus a perdoou, mostrando a sua obra na cruz do Calvário, aquilo que ele iria fazer para salvar todos nós. Irmãos, essa passagem, já estou indo para a conclusão. Essa passagem nos ensina que o tribunal dos homens pode ser muitas vezes cruel, pode ser impiedoso, muitas das vezes ele é impiedoso, ele é injusto,
Mas o tribunal da misericórdia de Deus é cheio de graça e verdade. E hoje, irmãos, se você se sente condenado, ou sem saída, ou se você errou, se você pecou, lembre-se de que Jesus está pronto para perdoar, transformar e te dar uma nova chance. Mas lembre-se do que ele disse: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Assim como a mulher, podemos sair do tribunal da misericórdia de Deus perdoados, salvos, livres para viver uma vida que glorifique o seu nome. Que possamos confiar nele e buscar a sua graça em todo o tempo. E além disso, essa história nos desafia a refletir sobre o nosso papel como cristãos no mundo. Estamos sendo agentes de misericórdias ou instrumentos de julgamento? Jesus nos chama a sermos exemplos de compaixão, reconhecendo que também somos necessitados de perdão e de graça. Devemos estender aos outros a mesma misericórdia que desejamos receber. Outro ponto também é importante, é o chamado do arrependimento verdadeiro. O perdão que Jesus ofereceu à mulher veio acompanhado de uma orientação clara: vai e não peques mais. Isso nos lembra que a misericórdia divina não é uma licença para continuar no pecado, mas uma oportunidade de transformação, de mudança de vida. Deus nos convida a uma vida nova, pautada pela obediência e pela busca constante da sua vontade. Irmãos, então que possamos aprender a olhar para o próximo com os olhos de Cristo, reconhecendo que todos nós somos imperfeitos e dependentes da sua graça. O tribunal da misericórdia está sempre aberto para aqueles que se arrependem e buscam uma nova chance. Portanto, sejamos portadores dessa mensagem de amor e esperança em nossas ações e palavras. E louvado seja Deus por sua bondade, graça e perdão eterno, que possamos viver diariamente com o testemunho da sua misericórdia e refletir seu caráter em nossas vidas. Porque só assim, entendendo a sua obra na cruz, que temos um Deus que vela por nós, um Deus que advoga nossas causas, sabemos que podemos recorrer a Ele a cada dia, e não ficar igual estava aquela mulher naquele momento, pensando que ela sairia dali morta, que ela morreria, que ela não teria mais chance para ela. Ela não esperava essa reação de Jesus. Que possamos entender e valorizar a graça, a obra, a missão que Jesus fez na terra, que foi morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Porque se ele não houvesse morrido na cruz do Calvário, aquela mulher, ela deveria ser morta. E nós também, se Cristo não morresse no nosso lugar, nós estaríamos fadados ao inferno. Seríamos fadados a ser apedrejados, a ser mortos. Mas Deus fez a sua obra, nos salvou, que possamos zelar para a sua palavra. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tenho essa noite, agradecer em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, Deus do céu, eu te dou graça, meu Deus, por tua palavra, tendo falado nessa noite. Obrigado por tudo que você fez nas nossas vidas nessa noite. Peço que a tua graça, a tua misericórdia nos alcance mais essa noite. Obrigado por tudo que você tem falado conosco. Seja com a tua igreja, com o teu povo mais essa vez. Obrigado pela oportunidade. Seja com o teu povo, com a tua igreja cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém.